Olá você que vai participar aí do concurso para delegado de polícia no estado de Goiás. Vamos iniciar agora no G7 a nossa participação nessa mega revisão para a sua prova de delegado de polícia em Goiás, delegado de polícia no estado de Goiás. Está aí, G7, comigo, Paulo Sumariva, iremos falar de criminologia, né? O tema será esse, estaremos aqui na próxima hora falando sobre criminologia com vocês. Maravilha? Bacana? E eu quero começar, né, mostrando aí o edital. Olha aí o edital, olha aí o que vai cair no concurso, né? Todo esse conteúdo, vamos tentar nessa uma hora trazer aí o máximo de informações para ajudar a sua prova, o conceito de criminologia, os objetos, funções, teorias e prevenção, né? Basicamente, essa é a análise, né? Esse é o trabalho que nós vamos fazer aqui hoje com vocês dentro aí da proposta, né, de trazer aquilo que é mais importante para a nossa prova. E sem perder tempo, eu quero começar falando com vocês sobre o que é a criminologia. Que vem a ser a criminologia? Vamos lembrar disso? Tá no edital, pode cair na sua prova e pode ser importante aí, né, nesse momento de revisão. A criminologia tá lá, né, é a ciência que estuda a criminalidade, tranquilo, não é mera fonte de dados, é ciência empírica, ou seja, é uma ciência baseada na realidade, é uma ciência interdisciplinar, né, soma-se ensinamentos da sociologia, da psicologia, da medicina legal, do próprio direito, né, apresenta como objeto de estudo crime, criminoso, vítima e o controle social. Olha o edital aí. Objeto de estudo, crime, criminoso, vítima e o controle social. Tem como finalidade combater a criminalidade por meio de métodos preventivos. Daí a importância da gente estudar a prevenção. A criminologia, ciência empírica, ciência interdisciplinar, que estuda crime, criminoso, vítima, controle social e tem como finalidade o combate à criminalidade por meio de métodos preventivos, né? Ela vê o crime como um problema social. Sim, é um fenômeno comunitário. O crime ele é um fenômeno comunitário que envolve 4 vertentes. Sim, né? O crime ele é esse fenômeno da comunidade e que envolve 4 vertentes. Quais são aí essas 4 vertentes? Vamos lá. O crime ele tem que ser visto como um fato ilícito que é reiterado na sociedade. Tá? Ele tem que ser visto como um fato ilícito que ocorre de maneira reiterada na sociedade. Nada de caso sazonal, não. Tem que ter reiteração. O crime tem que ser visto como algo que causa dor à vítima, que causa dor à sociedade. Tá? Ele causa dor à vítima e dor à sociedade. Olha aqui, ó, ele tem que ocorrer de maneira reiterada, não pode ser algo sazonal, tem que ser reiterado, tem que ser um período juridicamente relevante de tempo e no mesmo território, tem que incomodar. Tá? O crime ele tem que incomodar. E a criminalização de condutas, deve incidir após uma análise detalhada quanto aos seus elementos e sua repercussão na sociedade. Tá? A criminalização ela tem que ser analisada. Realmente esse comportamento está incomodando? Só com política criminal eu não estou conseguindo resolver isso? Bom, se eu não consigo resolver isso só com política criminal, então é hora de chamarmos o direito penal, então vamos criminalizar esse comportamento. É essa a vertente da nossa criminologia. Esse é o ponto importante, é isso que nós temos que trabalhar, é isso que nós temos que aprender com relação à criminologia, tá bom?
Tá no edital, a gente tem que lembrar quais são os objetos de estudo da nossa criminologia. Eu já falei, mas olha aí no edital, bonitinho, quais são esses objetos de estudo: crime, criminoso, vítima e o controle social. Tá aí, gente. Tá aí na tela, facinho, crime, criminoso, vítima e o controle social. Não dá para esquecer, né? Não dá para esquecer quais são os objetos de estudo da criminologia. Crime, criminoso, vítima e controle social. Cai muito em concurso isso? Cai, tá? Cai bastante em concurso isso. E eu vou colocar alguns pontos que eu acho importante para nossa análise, tá? Que eu acho que pode aí ser objeto de questão e nós não podemos bobear, a gente tem que estar com isso bem fresquinho. Então vamos lá. Quando eu falo em crime, eu tenho que entender que o crime, ele é um objeto de estudo visto por diversas searas, né? Várias ciências procuram, né, trazer aí esse conceito de crime. Então nós temos o crime visto pelo direito penal, pela segurança pública, pela sociologia e pela própria criminologia, né? Então vamos só lembrar rapidinho, o direito penal, ele vê o crime como? O direito penal, ele faz aquela abordagem legal e normativa. Quem quiser anotar isso para não esquecer, né? Direito penal, ele faz aquela abordagem legal e normativa. Por direito penal, crime é o quê? Crime é aquilo que está na lei, né? Legalidade, artigo 1º do Código Penal. Só o que está na lei é que é crime. Maravilha? Para segurança pública. Lembra, você vai ser delegado de polícia, você vai ser o titular aí da segurança pública. Para segurança pública, a segurança pública ela faz uma abordagem fática do crime. Tá? A segurança pública, ela faz ali uma abordagem fática do crime. Para a segurança pública, crime é a perturbação da ordem pública e da paz social. Tudo aquilo que pode perturbar a ordem pública, tudo aquilo que pode aí, né, colocar em risco a tranquilidade, a paz social, é visto como crime para a segurança pública. Ok? Sociologia. A sociologia traz para a gente também um conceito bacana que, se cair na prova, você não vai esquecer. Lembra do tema conduta desviada, comportamento desviado. Então, tudo aquilo, né, que é visto como um comportamento desviado vai ser visto como crime para a sociologia, né? O comportamento desviado é aquele comportamento concreto que se afasta das expectativas sociais. É aquele comportamento que contraria padrões, é aquele comportamento que contraria os modelos impostos pela maioria. Isso então é crime para a sociologia. E nós chegamos na nossa criminologia. Óbvio, né? Vamos pensar aqui numa criminologia moderna. Vamos pensar aqui numa abordagem global. O crime, ele é um problema social e comunitário. Crime é um problema social e comunitário. Crime não é uma mera responsabilidade do sistema da justiça. Não, o crime surge na comunidade. E ele é sim um problema da comunidade. E a criminologia é a ciência que estuda o crime, estuda os criminosos e busca a sua prevenção. Vamos deixar isso bem claro para a gente não esquecer caso caia isso na nossa prova. Ok? Beleza? E aí, gente, a gente tem que ter a ideia que crime é algo, né, que incide maciçamente na população, que vai causar dor e aflição, que vai ter a persistência espaço-tempo, né? E que há uma consciência social, né, generalizada a respeito da sua negatividade. Na verdade, todo mundo quer se afastar do crime, né? Ninguém quer acreditar que o crime possa realmente atrapalhar, que o crime possa realmente criar aí tantas expectativas negativas, mas enfim, é isso que acontece
É isso que nós temos, né, quando nós falamos do crime. Beleza? Primeiro objeto de estudo, crime. Né? Na visão da criminologia, não esqueçam, não confundam o direito penal, a segurança pública, né? Direito penal tem que estar na lei, segurança pública está perturbando a sociedade. E lembra que você, como delegado de polícia, você não vai ficar só preso naquilo que está na lei. Lembra que você é responsável, você é o titular da segurança pública. Beleza? Vamos lá agora falar do segundo objeto de estudo, que é o criminoso. Então tá aí. Na criminologia moderna, esse criminoso ele passa de uma figura central para um segundo plano. Né? Quando analisado, o criminoso tende a ser examinado como uma unidade biopsicossocial e não mais como uma unidade biopsicopatológica. Vamos entender isso. Criminoso hoje, ele é uma unidade biopsicossocial. Ninguém nasce criminoso, gente. Ninguém vai nascer criminoso. Tá? Ele é sim uma unidade biopsicossocial e não mais uma unidade biopsicopatológica. Ok? Eu gosto de fazer aqui uma análise rápida, né? Quando a gente fala sobre esse tema. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, lá na escola clássica, o criminoso ele era um pecador. Tá? Na escola clássica, o criminoso era visto como um ser que pecou. Ele era um pecador. Né? Aquele cara que optou pelo mal, embora pudesse ter escolhido o bem. Na escola positiva, lembra disso, na escola positiva, o criminoso ele era visto como um ser atávico, tá? Escola positiva, lombroso, ferre, garófalo. Na escola positiva, o criminoso era visto como um ser atávico, ou seja, aquilo que passa de pai para filho. Né? Então, o criminoso tem olhos azuis, o filho tem olhos azuis. Né? O criminoso ele ficava preso às suas deformações patológicas. Ou seja, para a escola positiva, o criminoso nascia criminoso. Tá? Para a escola positiva, o criminoso nascia criminoso. Vamos falar um pouquinho da escola correcionalista, dentro do trabalho criminoso. Escola correcionalista, que teve aí uma grande influência na América Espanhola, o criminoso ele era um ser inferior, tá? O criminoso ele era um ser inferior e incapaz de se autogovernar, de se governar a si próprio. Então, para a escola correcionalista, o Estado ele tinha que ter dó do criminoso, piedade. Essa era a visão, né, da escola correcionalista, ok? E aí nós chegamos no marxismo, na escola marxista. No marxismo, na escola marxista, o criminoso ele era visto como uma vítima inocente da sociedade, uma vítima das estruturas econômicas. Olha aí, né, a escola marxista vendo o criminoso como vítima da própria sociedade. Então, quem que é o criminoso de hoje que você vai trabalhar amanhã aí em uma delegacia de polícia? O criminoso de hoje, ele não é o pecador lá da escola clássica. Não é aquele animal selvagem, aquele monstro da escola positiva. Também não é o pobre coitado da escola correcionalista. Muito menos a vítima, né, da filosofia marxista. Não. O criminoso, ele é um homem real do nosso tempo, que se submete às leis, podendo cumpri-las ou não. E muitas vezes ele não cumpre a lei por razões que nós não conseguimos imaginar. Por que isso? Alguém pode imaginar o que leva alguém a jogar uma filha do 6º andar de um prédio? Alguém pode imaginar isso? O que leva alguém a matar para pegar um celular num semáforo? Mas enfim,
Vamos lá, revisão rápida, G7 é isso, tá? Lembrar que nós estamos falando de um concurso para delegado e o criminoso de hoje, ele tem que ser encarado como uma pessoa normal, né? E que por algum motivo descumpre as leis, que por algum motivo descumpre as regras do jogo. Ok? Bacana? Vamos lá, criminoso, vítima. Agora vamos falar da vítima, tá? Vítima, a vitimologia. Vamos lá, gente. O que nós temos que entender? Estudos criminológicos da vítima, eles ganharam destaque logo após a Segunda Guerra Mundial, em razão do sofrimento imposto por Hitler aos judeus nos campos de concentração, né? Aliás, foi ali que nasceu a vitimologia. Lembra disso, hein? É Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, ok? Lembra disso, Segunda Guerra Mundial. Tá bom? A particularidade essencial da vitimologia reside em questionar, né, a aparente simplicidade em relação à vítima e mostrar ao mesmo tempo que o estudo da vítima é complexo, seja na esfera do indivíduo, seja na inter-relação existente entre autor e vítima. Tá? Esse é o ponto importante aí com relação à vítima, né? Essa particularidade essencial aí da vitimologia. E eu gosto de fazer aqui, gente, uma análise bem rápida com relação a esse tema que pode cair na prova. Eu acho que vale a pena a gente falar o seguinte: 3 momentos importantes com relação à vítima. Primeiro, a Idade do Ouro. Lá na Idade do Ouro, que vai do início da nossa civilização até a Idade Média, a vítima, ela tinha um poder muito grande, né? Porque falava-se lá na autotutela, na lei de talião, vítima, ela tinha um poder muito grande, né? Isso lá na Idade do Ouro. Chegamos num segundo momento, que é o momento de neutralização do poder da vítima. Esse segundo momento ele surge com o nascimento do processo inquisitivo. Esse segundo momento ele surge com, né, o Estado, o poder público assumindo o monopólio da jurisdição. O Estado puxou para si esse monopólio. E aí, nesse momento, você, como delegado de polícia, você é o Estado. A vítima vai na delegacia de polícia questionar porque ela não tem onde ir. E ela vai te procurar. Você é o Estado. Você vai ter que chegar lá e mostrar, olha, o que está acontecendo, o que pode ser feito. A vítima vai cobrar de você sim, até porque ela não tem de quem cobrar. Esse é o segundo momento, é o momento então da neutralização do poder da vítima, que tinha lá na Idade do Ouro. E aí chegamos num terceiro momento, que é o momento da revalorização, que é o momento que nós vivemos hoje, em que pese o Estado ter esse monopólio, a vítima ela passou a ser revalorizada, né, com respeito, com dignidade, com destaque no processo penal. Né, comunicações que têm que ser feitas à vítima. Dá uma lidinha aí no artigo 201 do Código de Processo Penal, pode ser importante na prova aqui de criminologia, na Lei 13.431 de 2017, da Lei do Depoimento Sem Dano. Tudo isso acaba sendo aí fatores que podem ser importantes para o nosso estudo. Eu não poderia deixar de abordar, pelo menos rapidamente, gente, essas síndromes. A gente tem que falar pelo menos rapidinho delas. Né? Nós precisamos falar rapidinho delas. Por quê? Síndrome de Estocolmo, lembra, gente? Síndrome de Estocolmo, aquele momento em que a vítima ela acaba se apaixonando pelo criminoso, né? Pelo sequestrador, caso que aconteceu lá em 1973, lá em Estocolmo. Fica aí a dica. A síndrome de Londres, também lá na década de 80, né? Naquele comportamento em que a pessoa que passa a discutir e a discordar do comportamento dos criminosos gera ali uma antipatia
isso pode ser fatal, né? Isso pode levar até a morte da vítima. Síndrome de Londres, síndrome da mulher de Potifar, essa aí é fantástica, hein? Essa aí nós não podemos deixar de estudar, gente, é ligada aí a crimes sexuais, né? É aquela história da mulher que acaba criando um fato para incriminar o José, né? O José que era ali o braço direito do Potifar, a mulher do Potifar acabou se apaixonando por ele e acabou criando aí, né, uma situação, e isso acaba sendo importante porque em crimes, né, que ofensivos à dignidade sexual, não tem testemunha, né, não tem pessoas que presenciam, e a palavra da vítima vale muito. Então essa síndrome também ela é muito importante aí, né, na hora do nosso estudo, até na questão do dia a dia pode cair na prova. Síndrome da Barbie, né, a mulher aí vista como a Barbie, né, cria-se, a mulher é incentivada, né, a cultuar o seu corpo, roupas, produto de beleza, né, ela acaba sendo um objeto, e aí não raras vezes as mulheres são vítimas, né, de crimes sexuais e acabam tendo medo de denunciar, né, justamente em virtude da educação que tiveram para isso. Assim da mulher maltratada, a mulher que ela é ofendida, né? Ela é humilhada pelo seu companheiro, ela suporta isso, trazendo graves ofensas, né? Ofensas à sua integridade física, moral, saúde, emocional, questões psicológicas, e aí muitas vezes a mulher ela acaba reagindo e acaba matando o seu companheiro, né? Fenômeno de escotoma também, né? Ligado aí à cegueira momentânea, né? A ideia da cegueira momentânea, muito utilizada nos crimes de estelionato, em que a pessoa conta, né, toda uma história, envolve a pessoa e quando vê ela cai no golpe, né? É o fenômeno de escotoma, grava isso, né? Estelionatos, né? Crime de estelionato. E temos aí a vitimologia corporativa, talvez seja o tema da moda, né? A vitimologia corporativa também fica aí essa sugestão para o seu estudo. É o que acontece muito hoje nas grandes empresas, né? Hoje nas grandes empresas a pessoa ela acaba sendo vítima da própria empresa, né? Ela é chefe, ela acaba sendo envolvida, né, ali pelo poder, pelos altos salários, e muitas vezes ela tem que tomar decisões na empresa que ela não quer tomar. E ela acaba sendo vítima de tudo isso. Então ela se torna uma vítima corporativa. A vitimologia corporativa é um tema hoje aí de grande importância, né, de grande repercussão, né? Pode muito bem cair nessa prova. Lembra disso. Numa empresa, quem está tomando decisão, na verdade, não é ela que está tomando a decisão. Ela toma a decisão em nome de uma pessoa jurídica. E aí isso acaba muitas vezes contrariando o que ela mesmo queria. E ela se torna vítima de tudo isso. Pensa bem, você tendo que demitir um amigo seu. Você não quer demitir, mas a empresa está determinando que se faça. É o conselho. E você tem que tomar essa decisão, mesmo não querendo tomar essa decisão. Você acaba sendo uma vítima, tá? Uma vítima corporativa, uma vítima, né, do próprio mundo empresarial. Tema novo, tema aí que vai bombar muito em concurso público. Eu falo disso no meu livro, hein? Tá lá, você que estudou meu livro de criminologia, foco nos estudos. Vamos continuar? Vítima, criminoso, né? Agora vamos falar do controle social. Controle social, que é o quarto objeto de estudo da nossa criminologia, né? Toda a sociedade necessita de mecanismos disciplinares que assegurem a convivência interna de seus membros, razão pela qual se viu obrigada a criar uma gama de instrumentos que garantam a conformidade dos objetivos eleitos no plano social. É nesse contexto que podemos definir controle social. O que é o controle social? É o conjunto de instituições, estratégias, sanções sociais que pretendem promover a submissão dos indivíduos aos modelos e normas de convivência social.
tá? E nós temos em ter 2 sistemas de controle social na sociedade. Nós temos o controle social formal e o controle social informal, tá? Nós temos o controle social formal e o controle social informal, né? O que vem a ser o controle social formal, o que vem a ser o controle social informal, né? O que vem a ser isso, gente? Vamos lá, né? Quando eu falo em um controle social formal, tá? Quando eu falo em um controle social formal, eu estou pensando, né, nos órgãos estatais agindo. Controle social formal é a polícia, o controle social formal é o poder judiciário, o controle social formal é a administração pública, isso é controle social formal. É o trabalho do Estado, né? É a polícia agindo. E o controle social informal? O controle social informal é a família, é a escola, é a igreja, é o berço, né? O controle social informal é o berço, é aquilo que você aprende em casa, é aquilo que teu pai e tua mãe te ensinam. É não jogar o papel na janela do ônibus, é não jogar lixo na rua. A educação é o berço. Isso é o controle social informal. O ponto que você não pode esquecer é o seguinte: toda vez que falha o controle social informal, vai ter que entrar em cena o controle social formal. Óbvio, né? O controle social formal só existe porque houve falha do controle social informal. Se você aprendeu lá em casa o que é errado, você não vai fazer o que é errado. Né? Eu costumo dizer o seguinte: tá lá o pai e a mãe no parquinho, no sábado, véspera do concurso de Goiás, olha aí, hein? Chegando a prova, tá lá o pai e a mãe com aquele filho de 5 anos e um menino indomável. O menino não respeita pai e mãe, o menino pisa na grama, o menino faz um regaço no parque. Né? E pai e mãe não conseguem controlar, chega lá o guarda daquele local e aí o pai e a mãe viram para o menino e fala assim: olha a polícia chegando, e o menino fica quieto. Eu costumo dizer que esse é o exemplo mais claro da falha do controle social informal e da necessidade de entrar em cena o controle social formal. Tá? Eu costumo dizer isso aí. Claramente esse é o momento que está falhando o controle social informal e tem que entrar em campo o controle social formal. Ok? Então, 4 objetos de estudo: crime, criminoso, vítima e o controle social. Bacana? E agora, gente, vamos falar aí de mais um tópico importante aí que está no nosso edital: as funções da criminologia e o método da criminologia. Função linear da criminologia qual é? Informar a sociedade e os poderes públicos sobre o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, reunindo um núcleo de conhecimentos seguros que permita compreender cientificamente o problema criminal, para preveni-lo e para intervir com eficácia e de modo positivo no homem criminoso. Função básica da criminologia é essa. Né? Método criminológico, ela é uma ciência do ser, empírica, observa-se a realidade. O empirismo é isso, se vale do método indutivo, utilizando-se de métodos biológico e sociológico. Esse é o padrão, tá? Esse é o método criminológico, tá aí, né? O que nós estudamos aqui, as funções, tá? Grava uma coisa, tá? Grava uma coisa. Função da criminologia, né? A função básica é essa. Mas vamos lembrar o seguinte: a criminologia ela busca orientar uma política criminal e uma política social correta. A política criminal é aquela prevenção especial, né? Diretamente ligada à parte de crimes, mas ela também orienta a política social,
que é justamente a ideia, né, de prevenir, de traçar ali uma prevenção geral indireta, iluminação na cidade, né, circulação de ônibus, enfim. Essa é a função da criminologia que está no edital. E qual que é o papel da criminologia? Qual que é o papel da criminologia? Luta contra a criminalidade, controle e prevenção do delito. A criminologia trabalha com o tríplice alcance, né? Ela tenta explicar cientificamente o fenômeno criminal, prevenir o delito, daí a importância da prevenção, que eu vou falar com vocês no próximo bloco, e a intervenção positiva no homem delinquente, né? A intervenção positiva no homem delinquente. Terminei o primeiro bloco dessa mega revisão de criminologia. Calma aí, vamos lá, aperta aí o play para o nosso segundo bloco. Tá bom, gente? Aguenta aí.